Boa noite, irmãos. Estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez para juntos, adorarmos ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Neste momento estarei orando para dar início ao nosso culto. Que você esteja curvando a sua cabeça, ligando o seu pensamento ao Senhor, para que tudo o que aqui for acontecer seja para a honra e glória dele. Pai, obrigado por mais uma vez estar na sua casa, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado conosco. Peço que o Senhor esteja na direção desse culto, ó Deus. Que nada que venha a ser falado aqui, cantado ou pregado, ó Deus, seja de nós mesmos, mas que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja ministrando no nosso coração. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, lembrando a vocês que o nosso culto de oração na segunda-feira está acontecendo pelo WhatsApp. Então, os irmãos ficam atentos durante o dia de amanhã para maiores informações. Mas, desde já, os irmãos já podem estar colocando seus pedidos de oração ou agradecimento, tá? Para que possamos realizar o nosso culto amanhã. Na nossa lista de aniversariantes, não temos nenhum essa semana. Mas se estiver alguém fazendo aniversário ou aniversário de casamento, vocês podem estar colocando no grupo da igreja. Assim estaremos orando pela vida de vocês, amém? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor neste momento e logo após o Ministério de Louvor estará cantando. Abra sua Bíblia em Romanos 5, eu vou estar lendo do 1 até o 5 e depois o versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O versículo 8 vai nos dizer o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, com que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que os irmãos estejam meditando nessa palavra. Se Deus provou o seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores, imagina agora que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que nesses dias que estamos vivendo, esses dias de incertezas, dias difíceis, que possamos ter a confiança nessa palavra que o Senhor nos concedeu. Que possamos ter a paciência, que possamos, pelos olhos da fé, ter a esperança para um novo amanhecer. Deus, Ele tem um amor por nós grandioso, imensurável. Quem é mãe, quem é pai sabe muito bem disso quando nós temos nossos pequenos, né? Às vezes eles tropeçam, eles caem, eles ralam. E nós, por instinto, por amor, a gente vai lá, a gente levanta, dá a mão, levanta, a gente limpa aquela ferida, porque o instinto de amor, a gente faz isso. Agora você imagina o nosso pai, que perto dele nós somos tão pequeninos, tão insignificantes. Imagina o que ele pode fazer por nós. E é isso que ele quer para a sua vida neste momento, que você olhe para ele e dê a mão para ele, que segure firme na mão dele. E ele vai te mostrar o caminho certo, a direção certa. Amém? Que os irmãos possam estar meditando nessa palavra e confiar em Deus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Nesse momento estarei passando a palavra para o Ministério de Louvor e que o Espírito Santo esteja ministrando no coração de cada irmão nessa noite. Boa noite, irmãos. Ainda estamos no meio da família e por isso nós vamos glorificar a Deus pela nossa família. Vamos lá. Pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão
de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. No meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa família. Para adorar nosso Deus, o Príncipe da Paz. Canta comigo. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da Paz, só por Ele eu viverei. Os homens comigo, diga: Tu és santo, vai. Tu és santo, poderoso,
viverei. Glória a Deus. Muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com todos aqueles que ouvem e veem esse vídeo, aonde essa mensagem, esta exposição bíblica chegar, que possa alcançar o seu coração e que assim nós possamos nos fortalecer no Senhor. Eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo da Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. Quero deixar nesta noite uma reflexão que traz esperança para cada um de nós. Nós sabemos que a nossa esperança, a esperança do cristão, ela não está em nada que este mundo venha a oferecer. A esperança do cristão, ela não se encontra em políticos ou no governo dos homens de forma geral, ou em qualquer ciência, ou em qualquer tecnologia, ou em qualquer aparato tecnológico, ou algo da modernidade que os homens oferecem. Não. A nossa esperança está em uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. Então Isaías ele vai nos apresentar a maravilhosa esperança no Messias que estaria de vir, e ele fala e ele proclama isso ao longo do capítulo 9, nos versos de 1 a 7. Nós iremos ler apenas o verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Convido você a fechar os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Ó Deus bendito, Deus santo, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Nós estamos diante de Ti, do Senhor, e ao Senhor devemos dar toda a reverência, toda a glória e todo louvor. Ó Deus, a nossa esperança, a esperança do cristão, ela não está em conquistas materiais, bens materiais, ancorados em nada palpável que este mundo venha a oferecer. Não. A nossa esperança está no Senhor, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela é eterna. A Tua palavra, Senhor Deus, ela é viva e eficaz. E é a Tua palavra, é na Tua palavra que devemos nos alimentar, meu Deus. Em meio a tanta incerteza, ansiedade, preocupações com o futuro, em relação ao que vai acontecer após tudo isso que estamos vivenciando, Senhor. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra,
ela nos garante que o Senhor nos fortalece. E o Senhor é o nosso amparo, o nosso auxílio, é o nosso Deus. E nada do que está acontecendo é obra do acaso. Ó Deus, que o teu reino avance por meio do novo coronavírus, meu Deus. Que o teu nome seja engrandecido por meio do que está acontecendo ao redor do nosso país e do mundo, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor obtenha glória para si. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, quando nós lemos esse texto, nós entramos num contraste muito grande, uma contraposição daquilo que nós temos vivido nos dias atuais. Num tempo em que os homens querem estar, e eles sempre quiseram estar no centro de todas as coisas, onde esse homem, ele conspira contra o Senhor, quando esse homem ele conspira contra o seu ungido, no tempo em que o homem pensa dominar tudo ao seu redor, nós devemos nos voltar para Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, mais especificamente o 6, porque esse texto vai nos apresentar o nascimento de um menino, o nascimento entre os homens da esperança de salvação, o nascimento entre os homens da esperança daquele que vive para todo o sempre. E o nascimento desse menino, que não é qualquer menino, não é simplesmente o nascimento de mais uma criança, muito pelo contrário. Esse menino, ele, lá no Evangelho, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 34, diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Então, quando nós observamos o contexto que Isaías escreve o capítulo 9, essa região do capítulo 9, ela foi devastada, ela foi destruída de maneira mais severa nas guerras sírias. E outra vez, quando os assírios invadiram Efraim, isso está lá no capítulo 8, no verso 4, quando foi invadida pela primeira vez por um rei chamado Tiglat-Pileser. Nessa época ele entrou na cidade e ele deportou a sua população para a Síria. Lá em 2 Reis, capítulo 15, 29, nós temos este registro. Mas o pano de fundo desse texto, desse fato histórico, apresenta o quê? Um desprezo por aquilo que essa região seria vítima no futuro, no passado e no presente. O profeta agora apresenta a honra que essa terra, que esse local iria gozar. Sabe por quê? Porque no futuro não muito distante, num futuro não muito longo, esse lugar iria receber a luz da alvorada da redenção. Lá em Mateus capítulo 4, verso 13, diz que Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, se cumpriu, porque ele começou seu ministério, ele foi criado na Galileia e trabalhou principalmente naquela região, no início de seu ministério. Então, ou seja,
o lugar que era trevas, o lugar que não tinha esperança, um local desacreditado, um local onde não havia expectativa nenhuma desse local, nasce a luz da alvorada da redenção. No lugar das trevas, a luz vem. E na vida da gente, e na vida do homem não é diferente. O homem que vive em trevas, este homem que vive sem expectativa, a palavra de Deus diz que o homem por si, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele está morto, é como se fosse um cadáver vivo. Ele só anda, ele não vive, ele apenas existe. Longe de Deus, longe de Cristo, o homem apenas existe. E quando Cristo vem, quando Cristo toma essa pessoa, esse cadáver, este homem que está morto em seus delitos e pecados, e o faz viver, e o faz ressuscitar, e com ele, e nele ele coloca, infunde esperança, infunde a vida, ele dá a vida, porque Jesus é a própria vida. Então aquele homem que estava morto, sem expectativa, sem perspectiva, desesperançoso, então esse homem começa a ter vida, começa a olhar, a enxergar, olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Senhor por isso. E ele resgata este homem do lamaçal do pecado, resgata este homem da ira de Deus e coloca este homem no local aonde ele firma os teus passos e o conduz à salvação. Louvado seja Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem, ou aonde, ou qual instituição tem poder para fazer isso? Quantas vidas aquele que é a luz do mundo, aquele que é o Senhor de todas as coisas, quantas vidas ele tem salvo, quantas vidas ele tem resgatado para si? Este é o nosso glorioso Redentor, este é o nosso glorioso Salvador. No meio de tantas más notícias, em meio a tantas incertezas, em meio a tantas desinformações, eu quero, irmãos, querido, trazer uma palavra, eu quero expor a palavra que traz esperança. Isaías capítulo 9, verso 6, é uma dessas passagens que renova a nossa fé, que renova a nossa esperança. Como eu disse, não nas coisas deste mundo, não em palavras de homens, não em instituição humana, muito pelo contrário, na pessoa de Cristo. Louvado seja o teu santo nome. Este texto vai nos revelar algumas características. E ele começa dizendo assim: porque um menino nos nasceu. A natureza humana do Messias revela que é uma natureza, menino representa a natureza humana do Messias, nos ensina que ele foi feito à semelhança dos homens, nos ensina que ele foi criado, ele nasceu como eu e você, porém sem pecado, porém santo, separado. Isso também nos aponta que ele foi nascido de mulher, nascido sobre uma mulher chamada Maria, nascido sob a lei, conforme registro de Gálatas capítulo 4. A Bíblia diz, e a Escritura vai afirmar que ele não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado, ele não experimentou o pecado, ele não provou nada, absolutamente nada
do que é pecaminoso, e a sua natureza não era em nada pecaminosa. E diz o texto, diz a Bíblia, diz a Escritura, que esse menino que nos nasceu, natureza humana de Cristo, ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. Sabe o que ele experimentou? Ele experimentou a ira de Deus sobre si, conforme Isaías 52, de 13 a 15, Isaías 53, versículos de 1 a 12, vai dizer, porque muitas vezes você já ouviu, Jesus morreu na cruz, Jesus ele morreu pelos meus pecados. Será que a vinda do Messias, ela se resume apenas nisto? Será? Eu creio que não. E a Bíblia vai nos dizer que Deus exigia que o pecado fosse punido na mesma natureza humana, na qual ele foi cometido. Ou seja, quem cometeu o pecado foi o homem, Adão. Adão caiu, e junto com ele, toda a raça humana caiu. E Paulo, apóstolo, vai dizer isso em Romanos capítulo 5, que ele caiu. Em Salmo 51, Davi, na sua oração de contrição, de quebrantamento, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que em pecado ele foi concebido. Os seios que o amamentaram estavam em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, natureza pecaminosa. Então, Deus exigia que esse pecado fosse punido. Então, por que Jesus veio como homem? Por causa disso, porque foi o homem que transgrediu a lei de Deus, e era esse homem que deveria morrer. Lá em Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Para que tal alma fosse livre da justa sentença de Deus, era necessário que outra alma da mesma natureza morresse em lugar dela. Ou seja, Jesus tomou o meu lugar, e o meu lugar, ele morreu a minha morte, a sua morte. Ele recebeu a punição que era para eu ter recebido e você ter recebido. Foi despejado sobre o Filho toda a ira de Deus. Eu vejo pessoas dizendo que quem matou Jesus foram os religiosos. Não foram. Sem querer diminuir os sofrimentos de Jesus, mas o que moeu Jesus não foram os pregos, os cravos nas mãos, a coroa de espinhos, o chicote, as chicotadas, o sofrimento, a lança ter perfurado o seu lado do corpo. Não. Tinha algo muito mais, tinha algo além disso. Ele, no Getsêmani, ele ora dizendo: Pai, passe de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. E naquele cálice, o que tinha naquele cálice? A ira de Deus, o ódio de Deus sendo despejado sobre o seu próprio Filho. Não foram os religiosos. Os religiosos foram o meio que Deus usou. Mas a pessoa principal, a pessoa principal nessa história foi o próprio Deus. Isaías vai dizer
Isaías 53 vai dizer que agradou ao Senhor moê-lo. E o salmista no Salmo 22 vai dizer, e Jesus vai responder isso lá na cruz, na sua oração. Uma breve oração que Jesus faz, um dos seus brados na cruz, ele vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, Jesus estava levando sobre si o peso do pecado. O peso do pecado, do meu pecado, do seu pecado. Somente um homem que foi verdadeiramente um com a raça de Adão poderia tomar o lugar do culpado e fazer a expiação pelos pecados deles. E o menino que Isaías relata foi esse homem. Louvado seja Deus, que esse homem, que esse menino teria e tem condições de fazer isso. Se colocarmos um homem de um lado, um homem comum, e se colocarmos Jesus desse lado, e começarmos a colocar pesos sobre este homem, à medida que nós formos colocando peso sobre este, vai chegar um momento, uma hora, que ele não vai suportar. Vai chegar um dado momento que ele não vai aguentar mais suportar peso. Ele vai ter um problema na sua coluna, ele vai quebrar suas mãos, ele não vai suportar o peso, porque esse homem é limitado a um determinado peso. Mas se colocarmos Jesus deste lado, se formos colocando pesos em Jesus, é uma comparação que eu estou fazendo. Começa a colocar pesos. Meu querido, você pode colocar todo o peso de qualquer coisa desse mundo. Ele suportou todo o peso do pecado, todo o pesar do pecado, e os seus joelhos não titubearam, a sua coluna não deu problema, os seus pés continuaram firmes. Ele continuou firme. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é incomparavelmente superior a qualquer homem, e ele tem poder para levar sobre si. Ele levou sobre si toda a nossa imperfeição. Você já refletiu sobre a força do Redentor? Você já parou para pensar no poder que o nosso Redentor tem? Então nós aprendemos que um menino que nos nasceu, porque um menino é a natureza humana de Jesus, do Messias. E o profeta Isaías vai continuar dizendo aqui: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Qual a diferença de filho, de menino para filho? Qual a diferença? Se formos analisar, não há nenhuma. Parece que Isaías disse a mesma coisa de formas diferentes, não é? Parece. Mas a intenção dele aqui, e ele vai dizer aqui, que em Lucas capítulo 1, verso 1:35, que relata o nascimento virginal de Jesus, não foi o seu nascimento, presta atenção, hein? Não foi o seu nascimento que o fez filho de Deus, não. Esse foi o meio pelo qual ele veio pré-existir, porque ele já existia. A natureza divina do Messias nos ensina somente que Deus é o Salvador, que Ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías 45:21 vai dizer: porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há outro, não há além de mim outro. No entanto, se Jesus é divindade verdadeira, e Ele é, então
Não existe contradição. Quando o profeta declara que não existe nenhum Salvador além do Senhor, para ser o Salvador do mundo, era necessário que o Messias fosse Deus. É isso mesmo. Para ser o Salvador do mundo, era necessário que o Messias fosse Deus. Aí a gente escuta aquela famosa frase, né? Jesus era 100% homem e 100% Deus. É isso mesmo. Era 100% homem, porque o homem pecou, o homem caiu, o homem deveria ser punido, o homem foi o culpado, o homem foi aquele que, com Adão, juntamente com Adão, em Adão, levou toda a raça humana a cair, e esse homem está morto em seus delitos e pecados. Lá em João, capítulo 1, verso 1 e 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Opa, então ele não nasceu nos evangelhos, né? Não, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, verso 3, João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ao verso 14, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o apóstolo João dizendo isso. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paul Washer, em seu livro O Poder do Evangelho, vai dizer que, quanto à divindade de Jesus Cristo, nós devemos mais uma vez afirmar que ele era Deus, no mais literal e completo uso do termo, e foi essa plenitude infinita, a sua pessoa, e valor infinito, que deu valor infinito ao seu sacrifício. Então nós afirmamos aqui que o menino representa a natureza humana do Messias, e um filho representa a natureza divina do Messias, ou seja, ele era homem, 100% homem e 100% Deus. E o autor, e ele vai continuar dizendo aqui, e o governo está sobre os seus ombros. Governo sobre os seus ombros. Eu trouxe algumas versões desse texto que diz assim, a Almeida Revista e Atualizada vai dizer assim: o governo está sobre os seus ombros. A Almeida Revista e Corrigida vai dizer: e o principado está sobre os seus ombros. A Bíblia do Peregrino vai dizer assim: carrega o cetro do principado. E a Bíblia de Jerusalém vai dizer: e ele recebeu poder sobre os seus ombros. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história, quando nós observamos os impérios, o Império Egípcio, o Império Romano, quando, são os mais conhecidos aí da grande maioria, quando a gente observa, por exemplo, que o Império Romano teve 800 anos de duração, quando nós observamos que o Império Russo durou 400 anos, aproximadamente, e o Império Britânico, ele reinou durante 300 anos. Quando a gente observa esses três impérios, quando a gente olha eles, a gente fala de governo, sobre domínio, sobre dominar outros povos.
a gente observa uma coisa que tem, qual a diferença que tem desse governo para o governo do Messias? Qual a diferença que tem desse governo, desses reinos? A diferença é que esses impérios ficaram para trás, foram governados por homens. Homens passam, homens estão passando. Nós vivemos um sistema de governo presidencialista. Daqui 2 anos, de 4 em 4 anos se troca, se elege um novo representante, um novo presidente. De 4 em 4 anos. Impérios 800 anos, acabou, não tem mais. Hoje, o país que domina, que governa, que tem influência sobre as outras nações, hoje é os Estados Unidos da América, mas daqui a pouco vai passar. Não serão mais os Estados Unidos. Diferente, irmãos, do governo dos homens, o governo do Messias é um reino, é um governo eterno. E o seu domínio não terá fim, não será substituído. Diante do governo dos outros homens, ele não é submetido a governo algum. É um reino onde habita a justiça, é um reino onde habita a paz, é um reino onde habita a alegria, a santidade, perfeição, equidade, que é um antônimo de iniquidade. Nesse governo não há corrupção, nesse governo não haverá pecado, nesse governo não haverá maldade. Só entrarão aqueles que nasceram de novo, os cidadãos desse reino. Eles devem passar pelo novo nascimento, e ele regerá as nações. O Messias, o governo que está sobre os seus ombros, ele regerá as nações com cetro de ferro, com todo o poder e autoridade que a ele foi concedido. Louvado seja Deus, que em meio a tudo que está acontecendo, nós não estamos desgovernados. Existe um rei, existe um Deus que governa todas as coisas, inclusive ele governa, presta atenção nisso, sobre as partículas de poeira que estão ao nosso derredor. Ele governa, ele é soberano. Não existe metro quadrado neste universo, não existe centímetro quadrado neste universo e neste mundo que Jesus não diga que é meu, que isso é meu, que isso é meu. Tudo pertence a ele. Louvado seja Deus, glórias sejam dadas a ele. Esse texto de Isaías, capítulo 9, 6, vai nos apresentar esse governo que está sobre os ombros do Messias, vai nos apresentar a absoluta soberania do rei dele, e esse domínio é apresentado no seu poder de subjugar as nações e reinos deste mundo. Isaías olha para o futuro, ele olha para frente e descreve o nascimento e o reinado do Messias entre os homens. Isso 700 anos antes do nascimento do Messias. E ele vai continuar dizendo: maravilhoso, conselheiro, Deus maravilhoso e conselheiro, maravilhoso conselheiro, até aí. O que significa isso? Maravilhoso significa que ele transcende muito a compreensão e a existência humana, ou seja, ele não pode ser comparado com nada e com ninguém. Ele também é chamado de conselheiro, porque sendo ungido com espírito de sabedoria, conforme Isaías 11, capítulo 11, verso 2, ele tem em si os conselhos sábios,
necessários para atuar no exercício do seu ofício real, no seu governo, e são indispensáveis, porque é indispensável para a salvação do seu povo. Significa habilidade de administrar o governo que está posto sobre os seus ombros. Imagina você sendo governado por alguém que não tem sabedoria. Imagina você sendo governado por alguém que não sabe dar conselhos. Imagina que terror seria. Imagina você sendo governado por alguém que de manhã fala uma coisa e à noite muda de ideia e fala outra. Não tem conselhos sábios, não tem palavras sábias nos seus lábios, mas ao contrário disso, o seu nome será maravilhoso conselheiro. Ele tem a habilidade de administrar e de resolver qualquer problema, qualquer situação, porque ele conhece a estrutura humana, ele sabe que somos pó, ele sabe tudo o que pensamos, ele sabe tudo o que eu e você pensamos, ele sabe de todos os intentos do seu coração, daquilo que você nem ao menos imaginou falar, ele já sabe, ele já conhece. E ele continua dizendo aqui, Deus forte é um poderoso guerreiro, que não perde nenhuma batalha, que não tem o seu reino ameaçado, e que protege e guarda o seu povo, todos os seus inimigos, de todos os seus inimigos. O Messias é inabalável, irmãos, ele é incomparável. Jó 4,9 diz, com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem todos os seus inimigos. Isaías 40,15 diz, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como um pó miúdo em balanças, eis que ele se levanta, e as ilhas para ele são como coisa pequeníssima. Salmo 24,8 vai dizer, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, em outras versões, o Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor não tem o seu reino ameaçado, ele não tem problema de sofrer um golpe, ele não tem problema de ter a sua pessoa ameaçada de morte, ou de algo semelhante. Ele é poderoso, meus irmãos, queridos, ele entra para ganhar, ele nunca entra para perder, porque ele é vitorioso. Em Apocalipse, no final de Apocalipse, eu gosto muito dessa frase, no final de Apocalipse, fique tranquilo, não fique ansioso, meu irmão. Final de Apocalipse, vai terminar tudo bem, como Billy Graham já disse, eu li o final e vai terminar tudo bem. Então coragem, olhe para o Messias, olhe para o glorioso Redentor, olhe para o maravilhoso Conselheiro, para o Deus forte, olhe para Ele. E Ele vai continuar dizendo aqui que Ele é o Pai da eternidade. O que é o Pai da eternidade? O Pai da eternidade é aquele que é eterno em seu próprio ser, e que tem o poder de conceder a vida eterna a todo aquele que nele crê. O Messias será um pai, como um pai e um cuidador do seu povo eternamente. Pai refere-se ao seu povo, ele cuida, ele trata com bondade, com amor, como um pai trata dos seus filhos, como uma mãe que cuida dos seus filhos. É essa característica, ele é o Pai da eternidade, ele é o Pai das misericórdias, ele é o Senhor, e ele de forma alguma vai rejeitar aqueles que a ele recorrem. Então recorra a ele, busque a ele. A Bíblia diz que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Isaías 22:21 vai dizer, e vesti-lo-ei a tua túnica, e cingi-lo-ei com teu cinto, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e será como
Pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Salmo 68:5 vai dizer: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. A sua paternidade é eterna, pois do seu reino, o seu reino não haverá fim. O seu reino não haverá mandato de 4 anos, não ficará 500 anos no poder, 1000 anos, não, eternamente ele governará. Aleluia, glórias sejam dadas a Deus. E ele continua dizendo, ele finaliza dizendo aqui: príncipe da paz. O governo de Emanuel, o governo do Messias, obterá e perpetuará a paz entre as nações. Hoje os homens buscam paz, os homens buscam o cessar da pandemia, da peste, da praga do coronavírus, mas isso não vai acontecer, porque se passar isso, se passarem as pestes, as pragas, a pandemia, seja lá o que for, o homem não conseguirá a paz, porque a verdadeira paz é só no Messias. E ele vai dizer aqui que ele é o príncipe da paz. Deixo-vos a minha paz. Em outro texto ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Emanuel, a paz que o Messias oferece, é uma paz em meio a guerras, é uma paz em meio às tribulações, é uma paz em meio às más notícias, é uma paz em meio a tudo aquilo que vem contra os cristãos, contra os seus. Essa verdadeira paz não se compra em lugar algum, não se adquire em lugar algum. Essa paz só Cristo, só o Messias pode conceder, e Ele quer dar essa paz, Ele quer estender essa paz até você, meu irmão, até você que está vivendo momentos de angústia. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que essa paz Ele oferece para você, Ele convida você a viver essa paz. Receba a paz do Messias nessa noite, aonde você estiver. E essa paz não é apenas a ausência de guerra, mas essa paz é a prosperidade e o bem-estar, ao invés de tristezas. O homem, como indivíduo, pode conhecer a sua paz. Efésios capítulo 2:14 vai dizer isso. O homem pode receber essa paz, conforme registro de Lucas, capítulo 14:27. E além dele conceder, Ele é o príncipe da paz. Quero finalizar dizendo o seguinte: medite na grandiosidade do glorioso Redentor. Medite na grandiosidade do governo do Messias, da pessoa dele, que tem sido tão usurpada, mal compreendida, tão diminuída nos dias de hoje. Medite, observe o cenário que você tem vivido e pergunte para você mesmo: onde você tem gasto sua vida? Para quem você tem vivido? Em quais projetos você tem se engajado? Em que você tem consumido tempo? Em que você tem empregado forças? Aonde você tem gasto sua vida? Meus irmãos, meus amigos, queridos ouvintes, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de todo o poder. Não diminua o Messias, não diminua a pessoa de Cristo de forma alguma. Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro, não nós. Se estamos de joelhos, se as nações estão de joelhos devido à pandemia do novo coronavírus,
É porque nós não somos nós que controlamos o mundo. Ele ainda continua dividindo a história de homens e mulheres em antes de Cristo e depois de Cristo. Quer você creia ou não, Ele é e será eternamente o Senhor da história. Receba essa palavra nessa noite. Que você se encha de esperança na pessoa de Cristo. Que você seja edificado em nome de Jesus. Que o Senhor assim te abençoe. Irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Que pena, né? Passou tão rapidinho. Agradeço ao pastor Felipe que trouxe a mensagem de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério grandemente. Agradecemos a companhia de cada irmão. Agradecemos também as pessoas, né, que esse vídeo está chegando, que nos permite entrar nos seus lares. Eu quero desejar para vocês uma semana de paz, uma semana de muitas notícias boas, que Deus possa estar protegendo a sua casa, o seu lar, que Deus possa estar protegendo também nós que precisamos sair das nossas casas para ir trabalhar, assim como Ele tem feito, né, irmãos, durante todo esse tempo. Quero deixar aqui também um abraço bem carinhoso para os nossos idosos. E quero dizer para vocês que vocês continuem aí guardadinho nas suas casas. Não saiam sem necessidade. Se os irmãos estiverem precisando de algo, a gente vem falando, né, no grupo da igreja. Pode nos procurar para assim podermos estar auxiliando os irmãos. Dessa forma, os irmãos não precisam estar saindo sem necessidade. Quero dizer também que estou morrendo de saudade de cada irmão, mas que em nome de Jesus em breve estaremos aqui todos reunidos e assim poderemos dar aquele abraço bem apertado. Quero também desejar, na verdade, deixar um recadinho bem especial para as pessoas que trabalham, né, irmãos, nos hospitais. Temos alguns irmãos aqui que trabalham nos hospitais. É o caso da Risodeste, da Deise, da Elizabeth, da Auriele. Não sei se eu esqueci de algum irmãos, mas eu quero te dizer que Deus tem protegido vocês, Deus tem cuidado durante todos esses dias. E que vocês possam ser essa paciência, essa esperança, essa paz que só Deus nos concede na vida de alguém, aí no trabalho de vocês. Que vocês possam estar sendo uma palavra de esperança para um colega de trabalho, para um paciente, ou até por alguma família que perdeu seu ente querido. Deus tem protegido vocês e assim Ele continuará fazendo. A nossa oração é para que Deus proteja vocês todos os dias. Eu já ia me esquecendo, mas eu não posso esquecer de fazer um agradecimento. Eu fiquei muito feliz com o convite, estou muito grata ao Senhor por poder colaborar com a obra dEle, tá? E se você puder também, esteja compartilhando esse vídeo com os familiares, com seus amigos, para que mais vidas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Amém? Que os irmãos tenham uma boa noite, uma boa semana e nos encontraremos amanhã, mas lá no WhatsApp, no culto de oração. Amém? Boa noite, fiquem com Deus.